Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer os números operacionais do segundo trimestre da JHSF. Eu preferi trazer nesse formato aqui, sem aquela apresentação inicial que eu costumo trazer, né? Porque a JHSF, além da parte de incorporação, ela tem outros segmentos, né? A parte ali de receitas recorrentes, porto, aeroporto, hospedagem, gastronomia, shoppings, né? Senão o vídeo iria ficar muito extenso, muito longo. Então eu preferi trazer nesse formato aqui. Depois desse resultado, né? Agora todo mundo está mandando comprar as ações da JHSF. Tem gente aí colocando preço-alvo até acima dos R$7, né? Mas quando estava ali nos R$3 de uma quirela, ninguém mandava comprar, né? Eu tive ali a oportunidade de comprar as ações da JHSF ali nos 3 de uma quirela. E vou continuar comprando sempre que abrir essas oportunidades, né? Porque é uma empresa que tem geração recorrente de receita, né? Ela não depende exclusivamente da incorporação imobiliária. Os números vieram bem interessantes, né? Apesar do segmento de incorporação ter tido aí uma queda na receita e também na lucratividade, mas mesmo assim ainda veio com lucro, né? Mas os demais segmentos, que são os de receitas recorrentes, eles compensaram aí a queda nas vendas, na receita, no EBITDA aí, da parte de incorporação. Como eu disse, né, a JHSF, se a parte de incorporação não gerar receita, os demais segmentos vão continuar gerando receita e esse é o diferencial da JHSF. Então vamos para os números. Bom, primeiro vamos para os destaques do segundo tri, né? Tivemos uma receita bruta consolidada de R$ 436,6 milhões de reais, um crescimento de 4%. O resultado bruto consolidado de R$ 248,8 milhões de reais, mais 13,6%. Tivemos um EBITDA consolidado de R$ 218,7 milhões de reais, mais 33%. O EBITDA ajustado consolidado de 202,7 milhões, mais 26,7%. E um lucro líquido consolidado de 168,8 milhões de reais, um crescimento de 59,5%. Os dividendos pagos até então foram de 247 milhões e meio de reais. Voltando aqui, ó, para a renda recorrente, tivemos uma receita bruta de 270,2 milhões de reais, um crescimento de 24,8%. Foi isso aqui que impulsionou o resultado, né? Que compensou aí a queda na receita e na lucratividade do segmento de incorporação. As vendas com shopping cresceram aí 16%. Hospitalidade e gastronomia teve uma média diária de mais 11,1%. Cover médio cresceu 10%. No segmento de aeroporto, tivemos mais 41,2% em movimentos e mais 75,2% em litros abastecidos. Locação residencial, JHSF Residência e Clubes, teve um EBITDA ajustado de mais 191,2%. Aí vendo aqui o resultado consolidado geral, né, como já citamos, uma receita bruta de 436 mais 4%, a receita líquida de 396,4 milhões de reais, um crescimento de 1,8%. O resultado bruto, que foi positivo em 248,8 milhões de reais, um crescimento de 3,6%, com uma margem de 62,8%, um crescimento de 6,5 pontos percentuais. As despesas operacionais caíram 13,8%, ficando em 67,8 milhões de reais. Despesas com vendas caíram 28,9%, isso aqui ajudou bastante também no resultado. As despesas administrativas cresceram 26,7%. O resultado operacional foi de 203,2 milhões de reais, um crescimento de 25,6%. Tivemos um EBITDA de 218,7 milhões de reais, um crescimento de 33%. O EBITDA ajustado de 202,7, crescimento de 26,7%. O resultado líquido, como já citado, foi um lucro de 168,8 milhões de reais, um crescimento de 59,5%. A margem de 42,6%, crescimento de 15,4 pontos percentuais. Os negócios de renda recorrente foi o destaque do resultado. Já vimos aqui um crescimento da receita bruta, da receita líquida. A receita líquida quase se aproximando a 250 milhões de reais. Um resultado bruto de 133,4 milhões de reais, um crescimento de 37,1%, com uma margem de 53,7%, crescimento de 4,8%. As despesas operacionais caíram bastante, 42,2%, despesas com vendas caíram 51,7%. O resultado operacional foi de 129,8 milhões de reais, um crescimento de 75,1%. O EBITDA cresceu 67,7%,
ficando em 140,8 milhões de reais. O EBITDA ajustado 124,8 milhões, um crescimento de 59,4 com a margem de 50,3, um crescimento de 10,9 pontos percentuais. O resultado líquido desse segmento foi muito bom, de 78,8 milhões de reais, um crescimento nesse lucro aqui de 404,5%. Bastante interessante esse resultado aqui da JHSF. Uma margem sobre a receita líquida ficando em 31,7%, crescimento de 24 pontos percentuais. Olhando aqui o desempenho por segmento, nós vemos shops crescendo 36,7% na receita, 96 milhões de reais. A receita líquida 82,8 milhões de reais, crescendo 33,8%. Um resultado bruto 60,9 milhões de reais, crescendo 41,3%, com margem em 73,5%, um crescimento de 3,9 pontos percentuais. Nós vemos aqui queda expressiva nas despesas operacionais de 118,4%. Nós vemos um EBITDA de 81,7 milhões de reais, um crescimento de 75,9%. Um EBITDA ajustado 62,9 milhões, um crescimento de 85,2%, com margem crescendo 21,1 ponto percentual, ficando em 76%. Só o segmento de shopping lucrou 70 milhões de reais, um crescimento de 2.196,4%, com a margem de 84,7%, um crescimento de 79,7 pontos percentuais. Olhando aqui para a parte de hospitalidade e gastronomia, nós vemos uma receita bruta em 104,2 milhões de reais, um crescimento de 5,2%, e a receita líquida quase chegando aí em 100 milhões também, né? 99,1 milhões, um crescimento de 6,1%. O resultado bruto crescendo 11%, uma margem crescendo 1,5 pontos percentuais, ficando em 33,5%. As despesas cresceram um pouco nesse segmento aqui, 7,8%, ficando em 20,8 milhões de reais. O resultado operacional foi de 12 milhões e meio, um crescimento de 16,7%. O EBITDA ficou em 18,7 milhões, 14,2% de alto. O EBITDA ajustado 20,2 milhões de reais, crescimento de 12,1%. A margem ficando em 20,4%, um crescimento de 1,1 ponto percentual. O resultado líquido, né, foi um lucro de 2,3 milhões de reais, um crescimento de 82,7%. E a margem sobre a receita líquida aqui de 2,4%, um crescimento de 1 ponto percentual. Um detalhe importante aqui sobre a hospitalidade e gastronomia, né? A diária média ficou em R$ 3.569, um crescimento de 11%. O RevPAR ficando em R$ 1.805, um crescimento de 22,9%, crescendo aqui essa parte do ticket, e a taxa de ocupação superando os 50%, crescendo também 4,9 ponto percentual. Vemos aqui também o Corver médio crescendo 10%, o número de Corvertes crescendo 1,9%, superando aí os 334 mil. No segmento aeroporto, tivemos um crescimento de 63,8% na receita bruta, ficando em 46,7 milhões de reais, da receita líquida crescendo 64,4%, ficando em 44 milhões. O resultado bruto cresceu 117,6%, ficando em 20,1 milhões de reais. A margem líquida ficando em 45,6%, crescendo 11,2 pontos percentuais. Vemos uma queda nas despesas operacionais de 63,2%. O resultado operacional crescendo 254,9%, ficando em 23,2 milhões de reais. O EBITDA ficando em 26,7 milhões, crescendo 163,2%. O EBITDA ajustado crescendo 71%, ficando em 28,1 milhões de reais, com uma margem de 63,9%, crescimento de 2 pontos percentuais e meio. O segmento de aeroporto lucrou 17,8 milhões de reais líquidos, uma margem que cresceu 42,4 pontos percentual, ficando em 4,4%. Vemos aqui a performance dos aeroportos, né? Cresceu aí o número de movimentos 41,2% e o número de abastecimentos também crescendo aí 75,2%. Aqui na parte de locação residencial nós vemos também um crescimento na receita bruta de 168,8%, a receita líquida 169,1%, ficando em 18,8 milhões de reais. O resultado bruto crescendo 185%, ficando em 16,5 milhões de reais, com uma margem ficando em 87,7%, crescendo aí 4,9 pontos percentuais.
Nesta parte aqui, as despesas operacionais cresceram 319,2%, né? Bastante coisa aqui. O EBITDA cresceu 139,8%, ficando em 15 milhões de reais. O EBITDA ajustado crescendo 191,2%, ficando em 14,9 milhões de reais. E a margem ficando em 79,2%, crescendo 6 pontos percentuais. Nessa parte aqui, o resultado líquido foi um prejuízo de 9,9 milhões, uma queda aí de 243,7%. A margem ficou negativa em 52,8%, caindo aí 151,8 pontos percentuais. JHSF Capital teve uma receita de 3,7 milhões, uma queda, né, de 67,9%, a receita líquida de 3 milhões e meio, uma queda de 64,1%, mas isso aqui foi pouco relevante no resultado, né? O resultado bruto que caiu 70,3%, 2,8 milhões de reais. A margem caindo 16,5 pontos percentuais, ficando 78,6%. As despesas caíram 8,6%, o resultado operacional foi negativo em 1,5 milhão, né? Caindo aí 132,8%. O EBITDA foi negativo em 1,3 milhões, uma queda aí de 127,9%. O EBITDA ajustado também negativo, idem, né? Igual aí o EBITDA. A margem foi negativa em 37,7%, uma queda de 86,2 pontos percentuais. E o resultado líquido foi um prejuízo de 1,5 milhão, né? Uma queda de 133,1%, com margem negativa em 43,2%, uma queda de 90 pontos percentuais. Aqui nós vemos o resultado da incorporação, né, que foi o dado negativo desse resultado aqui, que foi compensado aí pela parte de receitas recorrentes, né? Uma receita bruta que caiu 19,3%, ficando em 141,7 milhões de reais, a receita líquida caindo 19,7%, ficando em 135,2 milhões de reais, o resultado bruto caindo 3,3%, ficando em 108,7 milhões. A margem cresceu 13,7 pontos percentuais, ficando em 80,4%. As despesas caíram 0,4%, né, ficando em 17,4 milhões. O resultado operacional foi positivo em 91,3 milhões de reais, caindo 3,8%. O EBITDA ficou em 92,3 milhões, uma queda de 1,4%. O EBITDA ajustado ficou também igualzinho aí, né? Apenas em uma queda maior de 2,8%. A margem ficou em 68,3%, um crescimento de 11,8 pontos percentuais. Mesmo assim, houve um lucro líquido de 96,8 milhões de reais, porém uma queda de 9,2%. Uma margem positiva de 71,6%. Um crescimento de 8,3 pontos percentuais. Por fim, vamos à disponibilidade de caixa e endividamento. Nós vemos a companhia com uma dívida bruta de 3 bilhões 848 milhões 200 mil reais, uma queda de 3,9%. Temos aqui 120,6 milhões de reais em dívida conversível, né? Um caixa de 1 bilhão 314,6 milhões de reais, uma queda do caixa aí, teve um consuminho aí de 14,1%. Temos aí 1 bilhão 284 milhões e meio de reais de contas a receber apropriado, né? Crescimento de 3,3%. Uma dívida líquida ficando em 1 bilhão 128 milhões e 500 mil reais, um crescimento de 1,8%. E uma alavancagem de 1,5 vezes. Bom, como podemos ver aí, né? O resultado foi bastante positivo. E esperamos aí que a empresa ela possa aí distribuir dividendos extras, né? Além dos dividendos aí que ela distribui mensal. E que continue também nesse formato, né, de distribuição mensal de dividendo, que é muito bom para a carteira do acionista, né? Para aquele acionista que gosta de receber mensalmente dividendo. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!